Aprovado. Agradecer a presença dos assessores aqui, dos deputados que se fazem presentes na comissão, sempre muito bem-vindos. Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Presidente, já pode devolver um processo devidamente relatado? Vossa Excelência, deputado devidamente relatado aqui. E aqui já pôs? Não. Não, já está tudo ok. Não, já escolheu o relator aqui? Não, o senhor é que vai escolher agora. Cadê o do Paulo César? Pegou agora. Não foi o que nós distribuímos. É, o Humberto. Aí, ó. Aí, ó, o Alves. O Humberto pediu o processo. Ô, Alves, cadê o processo? Você me devolveu aí? Não, não é do espetáculo, não. É do Paulo César. Pois é. Cadê o... Vai perdendo, então. Senhores, eu tenho aqui 3 emendas que já cumpriram o prazo das sessões. Uma de autoria do deputado Alisson Lima, distribuí para o Henrique Arantes, do deputado Humberto Teófilo, distribuí para o deputado Antônio Gomide, e deputado Vinícius Cerqueira. Vossa Excelência, deputado Henrique. A 22, você troca a moto no jogo de cabeça. Já que vai dar 21, dá um jogo cabeça. Nós temos alguns projetos para distribuir, mas olha que o senhor ganhou, tá? Senhores, nós temos alguns processos a serem distribuídos, mas vamos votar outros aqui que já estão aptos aqui sobre a mesa. Processo 765, de autoria do deputado Antônio Gomide. Esse processo foi distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues. Relatório pela aprovação. Colocado em discussão, o deputado Vinícius pediu vista sem manifestar, então o relatório pela aprovação está em discussão encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 779, de autoria do deputado Paulo do Trabalho. Esse processo foi distribuído ao deputado Virmondes Cruvinel. Relator pela aprovação. Deputados Henrique Leda e Carlos Cabral solicitaram vistas. Nós temos aqui o voto em separado do deputado Carlos Cabral pela rejeição, voto em separado pela deputada Leda Borges pela aprovação. Comumente é o
Nós vamos colocar o voto Você vai botar da o da deputada Vai botar o da Leda É Borges, esse aí, né? que é pela aprovação que altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98. Se nós aprovarmos, automaticamente o outro voto em separado fica prejudicado, que é do deputado Carlos Cabral. Então eu vou colocar o voto em separado em discussão da Discutir a matéria deputada sobre isso. Leda Borges. Discutir. Em discussão, Discutir a matéria? vista ao líder do governo. Processo 865. Senhor presidente, pela ordem. Não, o Daênio vai devolver agora. Vossa Excelência, deputado Mas eu Álvaro. posso esperar, presidente. Se o senhor quiser discutir Então vamos isso. lá, processo 865. Deputado Gustavo Seba. Sou suplente da lei. Fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito de receber as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura Braille. Distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, é pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão Deputado de Álvaro ordem. Guimarães. Deputado Álvaro. Senhor Depois presidente, deputado Tales. para devolver o processo 0757, de autoria do deputado Paulo César Martins e outros, esse processo ele foi emendado em plenário pela deputada Leda Borges e foi encaminhado para que eu fizesse o relatório em relação a Vamos dar um susto. a essa emenda da deputada. Aqui. Devolvo. Positivo. Eu não queria votar contra, mas sou obrigado. O meu voto é contrário à emenda da deputada Leda. Questão de ordem, senhor Borges. presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. É questão de ordem regimental. Esse projeto foi emendado na sessão de terça-feira e ele nem entrou aqui na Comissão de Justiça, que hoje é a primeira sessão. Mas é Isso tá exatamente correto? isso, na primeira sessão. Não, Já- diz para ser distribuído. Já foi distribuído ao deputado Álvaro e ele já devolveu a matéria. Mas em qual sessão? Nessa sessão, hoje foi distribuído hoje, ele devolveu hoje. Presidente, eu estava com uma questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, o deputado Bruno vence o prazo dele hoje de devolver o projeto da deputada Leda, o qual tem uma emenda de interesse fortemente dessa casa, que é o orçamento impositivo de 1,2 e também a retirada do resto da pagagem 0,5. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual momento o senhor vai botar em votação, ou mesmo que pudesse você... Deputado Bruno informa que irá devolvê-lo ainda na sessão de hoje. Devolvendo, vamos colocar em apreciação. Senhor presidente, Vossa Excelência, deputado. gostaria de devolver projetos já relatados. 1466, 0863, 01186, um voto em separado do 1282 e sem manifestação, senhor presidente, o 1531, 1524, 1250, 1513, 1208, 1096. Obrigado, senhor presidente. Disponha, deputada. Processo 1518, de autoria do deputado Major Araújo. A autoria do deputado Coronel Adailton. Institui no calendário oficial de eventos do Estado de Goiás, Semana Estadual de Conscientização e Orientação sobre Doenças Raras. O Major Araújo relatou pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 873, de autoria do deputado Diego Sorgato. Altera a Lei 12.303, de 28 de março de 94, que dispõe sobre a gratuidade, subsídios tarifários a usuários do transporte coletivo de passageiros no Sistema Intermunicipal de Transporte Rodoviário no âmbito do Estado de Goiás.
distribuído ao deputado Álvaro Guimarães pela aprovação. Colocado em discussão, deputado Henrique Arantes solicitou vista, não manifestou, então fica em discussão o relatório pela aprovação, deputado Álvaro Guimarães. Discutir a matéria, presidente? Vossa Excelência, deputado Humberto Teófilo. Se você começar a pressionar aqui, eu vou... Aqui é quanto à gratuidade do transporte quanto aos policiais, para os policiais militares, bombeiros, policiais civis, polícia técnico-científica. É louvável realmente a matéria. Continua em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o deputado Álvaro Guimarães pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1006. Deputado Diego Sorcato, altera a Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes. Relatório pela aprovação. Solicitou vista, deputada Leda Borges, sem manifestação. Eu coloco, então, o relatório pela aprovação, deputado Henrique Arantes. Em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1009. Esse processo é de autoria do deputado Diego Sorcato. Dispõe sobre a proibição da comercialização do cachimbo de água egípcio a menores de 18 anos. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes. É pela aprovação. Solicitou vista, deputado Vinícius Cerqueira. Não manifestou. Então, eu coloco em discussão. Vossa Excelência, deputado. Vista, senhor. Vista. Ah, não cabe mais vista, Major. Não. Ah, ok. Não cabe. Quer discutir a matéria? Não, senhor. Discutir a matéria, senhor Naguilé. presidente. Discutir a matéria. Para discutir a matéria, deputado Humberto. Eu pido isso. É aquele discursador disso. Humberto, você conhece como xixa?
que é, Nicolas? Que não pode. Que é, Nicolas? Sim, quer entender que esse cachimbo de água egípcio é o nerguilé, né? Xixa, hookah. Se tiver uma, eu aceito. Eu posso, não tem. Tabaco, né? Olha, federal. Mas por que a procuradoria não recomenda registrar quando tem? Eu vejo aqui até uma medida interessante, mas infelizmente a gente que vai na porta aí de muitos colégios, acaba encontrando menores, não só com narguilé, mas até mesmo usando maconha, cheirando cocaína. Infelizmente, nós estamos passando isso, e até porque o novo projeto que está em tramitação, começou em tramitação, que foi enviado pelo STJ, até está, infelizmente, descriminalizando o uso de drogas. Olha só que triste isso, né? A gente vê que nós estamos aqui, a cada vez, os policiais aí combatendo o tráfico de drogas, o uso de drogas, e o que a gente percebe, né, é que há um projeto enviado aí pelos juristas aí, né, a maioria do STJ, descriminalizando qualquer aí uso, né, a não ser por uma quantidade pífia que eles fizeram. Então, a medida que tem, apesar que eu não tenho direito a voto, e nem vista, o que me resta é discutir, né, senhor presidente? O que me restou Exatamente. é discutir. Então, eu Permite uma parte? peço... Sim. Permite uma parte, deputado? Na verdade, a iniciativa do deputado Diego Sorgato é proibir o uso do narguilé, que é nada mais do que tabaco, fumo, através de um cachimbo de água, popularmente. O termo técnico é esse, é um cachimbo de água. E aí ele quer proibir para os menores. Entretanto, a Procuradoria recomendou pela aprovação, e eu tinha uma dúvida muito grande, porque já há uma lei federal que proíbe fumo, qualquer tipo de tabaco para menores de 18. E o narguilé nada mais é que também um tipo de tabaco, é uma submodalidade de fumo, é um fumo aromatizado e saborizado. Então, mas como a iniciativa da Procuradoria da Casa foi pela aprovação, então eu fiz o relatório pela aprovação da matéria para que, de fato, regulamente a proibição do uso do cachimbo de água para menor de 18 anos, que já é proibido, do meu entender. Só pode Naquele fumar quem viés, tem o que 18 para abunda mais. não atrapalha. Exato. Então, como ele já é menor, não pode nem fumar nem beber no nosso país, oficialmente, né, legalmente dizendo, então esse projeto vem só nessa tônica para poder reforçar essa lei federal. Então, continua em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1014. Esse processo é de autoria da deputada Mauri Ribeiro. Altera a Lei 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, município de Piracanjuba, CPMG. Relator foi o deputado Carlos Cabral. Relatório é pela aprovação. Coloco em discussão. Vista o deputado Major Araújo. Processo 1055, de autoria da deputada Leda Borges. Institui o Dia Estadual do Empreendedorismo. Foi distribuído ao deputado Hélio Souza. Relator pela aprovação. Solicitou visto o deputado Carlos Cabral, não se manifestou. Então, relatório pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1062. Delegada Adriana Corse.
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de apoio à amamentação materna em empresas públicas e privadas localizadas no estado de Goiás. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes pela aprovação. Vista. Coloco em discussão. Vista. Vista ao deputado Major Araújo. Processo 1095. Esse processo é de autoria da deputada delegada Adriana Cosse e Charles Bento. Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação em crianças de até 12 anos em eventos públicos realizados em locais abertos no estado de Goiás. Deputado Hélio de Souza relatou pela aprovação. Vinícius Cerqueira solicitou vista, não manifestou. Então, o relatório pela aprovação está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1096. Deputada delegada Adriana Corse obriga empresas concessionárias do serviço de água a autorizarem a instalação de bloqueador de ar por parte do consumidor mediante solicitação no âmbito do estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação. No pedido de vista, a deputada Leda Borges não manifestou, então o relatório pela aprovação está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1097. Esse projeto de autoria do delegado Humberto Teófilo dispõe sobre a criação de aplicativo para disponibilização de serviços da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Distribuído à deputada Leda Borges, relator pela aprovação, vista ao deputado Henrique Arantes. Voto separado pela aprovação. Segue a relatora, está em discussão. Discutir a matéria, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado delegado Humberto Teófilo. Aqui é um aplicativo, na verdade, a criação de um aplicativo para que a população possa marcar exames e consultas. A gente sabe muito bem a facilidade hoje em dia e apenas uma alteração aqui na redação. Ok, tudo. Continua em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, eu estou vendo que nós temos vários processos na mesa e eu gostaria também de compromisso de Vossa Excelência que nós tivéssemos um período que tem uma matéria importante, que é a matéria em relação do projeto da deputada Leda, onde eu emendei, para ter tempo para poder amanhã, até durante a sessão, nós colocarmos em votação. Não pode, é uma manobra do líder, aí não é legal, de querer entregar no apagar das luzes,
ou seja, no período para terminar, para não botar em votação. Eu acho que aí seria antiético, não seria correto. Nós estamos aguardando a base dele chegar aí, mas que nós tivéssemos o tempo suficiente porque eu acredito que vão discutir a matéria mais importante que está aí. Então, para que a gente possa, no período do horário, que a gente possa estar colocando. Eu acho que é um mínimo de bom senso do líder. Se vai ganhar ou se vai perder, é outros 500. Concordo, Vossa Excelência, só estou colocando essas matérias em votação porque se encontra com ele ainda, está no prazo, tem que devolver hoje, devolvendo, assim que devolver, a matéria vai para discussão e votação, deputado Tales. O prazo realmente final é hoje. Processo 1185. Deputado Carlos Cabral foi o relator da matéria do deputado Hamilton Filho. Expõe sobre a inclusão de dados na carteira de identidade emitida pelo Estado de Goiás da outras providências. Relatório pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 1187. De autoria, deputado Cláudio Meirelles e Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre a segurança nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás. Deputado Major, esse processo foi distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira. O relatório é pela diligência. Está em discussão, Vossa Excelência? Então, o relatório pela diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1188. Deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos do sistema de ensino estadual e da outras providências. Deputado Major, talvez interesse a Vossa Excelência. Deputado Paulo Trabalho, processo 1188, dispõe sobre a obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos do sistema de ensino estadual. Relatório, deputado Henrique, pela diligência. Coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Questão de ordem, senhor presidente. Aprovado. Vossa Excelência, deputado. Só título de sugestão, eu estou vendo aqui, estou vendo que existem vários projetos, é o terceiro ou quarto que eu deparo, relacionado à segurança nas escolas. Eu lembro até que o senhor falou lá na sessão, até por questões mesmo, a gente está juntando em todos esses projetos para a gente fazer uma legislação unificada, porque aqui, ó, nós temos aqui o processo aqui do deputado Cláudio Meirelles e Jefferson Rodrigues. Segurança nas escolas e universidades públicas e privadas. Aí tem aqui o do Paulo Trabalho. Obrigatoriedade de segurança armada nos estabelecimentos do sistema de ensino fundamental. Já tem outro projeto da questão das sirenes dos colégios. Então, você só pode determinar, como presidente da CCJ, que seja aí apensado todos esses projetos relacionados aqui à segurança nas escolas e universidades. Porque senão vai ficar uma lei espalhada, para uma lei aqui, outra lei ali, espalhada, que não vai ter uma unificação, uma didática aí, se é possível fazer isso. Deputado Humberto. Questão de ordem, presidente. Só um segundo. Deputado Humberto, Vossa Excelência solicita o apensamento, mas na condição de presidente, como tem um relatório, ou pela aprovação, ou alguns relatórios aqui em diligência, nesse momento eu não posso apensá-lo às outras matérias. Realmente tem algumas matérias
que vão de encontro à questão da segurança pública, que Vossa Excelência, deputado Major e outros participam ativamente, mas, desde que relatado, eu tenho que colocar aqui em discussão e votação. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza. Eu queria sugerir ao deputado Humberto Teófilo que, caso interesse, ele peça vista, no seu relatório ele peça para pensar aos demais projetos, e aí ele ficaria contemplado. Mas já passou, está desatempado. Então aí Já só foi. o Josivan de Oliveira Já foi para até resolver aprovado. a questão. Perfeitamente, presidente. Eu solicito a autorização do plenário, senhores, para colocar aqui o processo 0757. Esse processo é do deputado Paulo César, que revoga a Lei 19.473, que institui a política estadual para a manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, Questão de ordem, presidente. nós vamos... Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, com a discussão da oposição, e aí em virtude também, até que nós estamos questionando judicialmente a vaga do PSDB na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como tinha duas matérias próximas em relação ao seu teor, a minha emenda apresentada no projeto da deputada Leda, e também o meu projeto original, que está para o deputado Henrique Arantes relatar, eu estou fazendo oficialmente a desistência da minha emenda da deputada Leda. Estou caminhando a Vossa Excelência, porque ela não foi apreciada ainda, de acordo com a orientação da comissão, e volta para o plenário com o texto original da matéria dela, e em virtude disso, vai ficar nas emendas impositivas o projeto original feito por mim, que já cumpriu as 10 sessões, que o deputado Henrique tem o prazo de 3 sessões, na realidade 3 sessões ordinárias, e que na terça-feira ou na quinta-feira deve estar devolvendo, fazendo as modificações necessárias, mantendo 1.2 e também tirando o resto a pagar 0.5. Então, encaminha a Vossa Excelência o pedido de desistência, eu queria um recibo, por favor. Até mesmo para julgar, também até a decisão judicial, que a gente está fazendo a substituição do deputado Diego Sorgato, que tem um caráter forte nessa comissão, como uma vaga do partido do PSDB. Eu pergunto ao deputado Bruno Peixoto, porque ele também apresentou a emenda no mesmo dia de Vossa Excelência, se ele também retira a emenda. Ela fica prejudicada, eu acredito que ela fica prejudicada com o teor é o mesmo, a partir do momento... Sim, mas só para formalizar. Retiro. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Então, o processo, ele vai voltar ao seu estado quo lá na primeira votação, sem emenda, já que os autores retiraram as emendas, formalizaram aqui o pedido e acatado por essa presidência. Vossa Excelência. Deputado presidente Humberto Aidar, Vossa Excelência encaminhou para que eu relatasse o processo 0768, de autoria do deputado Alisson Lima, que revoga a Lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifica e dá outras providências. Nós optamos, senhor presidente, para a conversão em diligência para a manifestação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte. Então, estou devolvendo, esse é o nosso voto. Ok. Eu solicito ao deputado Tales Barreto, se possível, formalize via requerimento também em plenário, para que os demais pares tomem conhecimento. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Henrique. Eu tenho uma dúvida, que o regimento ele é omisso quanto a esse caso. O deputado apresentou a emenda no projeto, no plenário, ele vem para a Comissão de Justiça. Sim. O deputado Álvaro relatou. Eu pedi vistas, fiz um voto em separado. E o projeto acabou de receber um ofício do deputado que o emendou desistindo da emenda. Como não há mais emenda no projeto, ele já havia sido apreciado pela Comissão de Justiça, o texto original, eu digo.
O texto original tem que ser o texto modificado. original. Ele há necessidade de ser apreciado mais uma vez pela Não. comissão ou ele volta direto para o plenário? Ele volta direto. E para a pauta, inclusive, porque ele estava em votação quando ele foi emendado. Aí a mesa vai decidir, porque vai voltar a emenda da deputada Leda Emenda não, o Borges. projeto A emenda original. constitucional que ela original que ela apresentou, Sim, correto? a emenda que ela apresentou sem as emendas em plenário, já que os autores retiraram. Deputado Tales, Vossa Excelência. É só para poder esclarecer, eu comuniquei já oficialmente a Vossa Excelência como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão Mista, e também o plenário. Os dois ofícios já foram protocolados, tá? Só queria deixar claro. Ok, deputado. Senhores, vamos colocar então o processo 0757 do Paulo César Martins e outros. Esse processo foi emendado em plenário pela nobre deputada Leda Borges. Álvaro Guimarães foi destinado ao relator e em seu relatório ele não acolhe a emenda, pela rejeição da emenda da deputada Leda Borges e pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Eu gostaria de comentar... É para... Sim, sobre a matéria. Sim, é para discutir a matéria. Sim. Então, Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer acerca da minha decisão em rejeitar. Nós temos uma CPI em andamento, nós temos uma CPI que vai ditar os caminhos das questões da Enel. Eu estou tentando apenas, senhor presidente, que eu fui questionada acerca dos motivos. Eu não estava nesta casa, senhor presidente, nobres pares, quando esta lei foi aprovada. Portanto, eu estou isenta para até dizer que eu não concordo com uma revogação de lei, sozinha, porque o governador quer. Ou porque temos que dar uma resposta ao povo. Tem uma CPI que está aí para dizer os caminhos todos da Enel. Vai judicializar o assunto, vai sobrar para o consumidor pagar mais e para as indústrias pagarem mais. E vai desacelerar os investimentos de empresas neste estado. Por trás disso tudo, terão ações milionárias a serem impetradas na justiça contra a Enel. Há outros interesses que nós sabemos que eles existem. E eu penso que esta casa, meu voto é pela rejeição da revogação da lei, até pela cautela. Como bem disse o nosso presidente, tudo que abunda não prejudica. E tomar caldo de galinha não faz mal a ninguém. A CPI precisa dar os destinos de todas as leis que se referem à Enel. Eu gostaria de pedir o voto dos meus colegas da CCJ, um voto de cautela e de não revogação desta lei, porque há outros interesses por trás disso tudo. E aí nós estamos tirando uma lei que foi aprovada por vários pares que aqui estão e revogando, e ninguém sabe por que até hoje. Permite uma parte? Então, eu estou muito preocupada, senhor presidente. Deputado, pois não, só senhor. permite uma parte? Senhor deputado. Olha, a revogação dos incentivos que até então essa empresa tem direito é simplesmente porque ela não atende às demandas do Estado. Pelo contrário, é o pior serviço de atendimento que nós já tivemos em toda a história de Goiás em relação ao fornecimento de energia. Então, se eles estivessem cumprindo certamente com a obrigação deles, que eles prometeram na época que foi assinado esses convênios, esta casa não estava protestando em relação a isso. Então, se eles não cumprem com a obrigação deles, nós teremos que fazer justamente isso. Eu acho que esta casa tem que fiscalizar. Já que a Secretaria da Fazenda não fiscalizou no momento certo, acho que cabe a nós
tomar mão dessa situação para poder mudar muita coisa que foi feita pensando que seria o crescimento do nosso Estado, no que tange as demandas que nós estamos necessitando em relação às empresas que estão querendo vir para Goiás e não são atendidas, não estão sendo atendidas. Várias empresas deixaram de vir para Goiás nos últimos tempos porque questionam o fornecimento de energia, porque essa empresa é uma das piores do Brasil, talvez seja uma, aqui em Goiás não é diferente. Então, certamente é por isso que o deputado Paulo César tomou essa atitude, a providência acertada de mudar isso tudo aí que a senhora percebeu. Muito obrigado. Colega, a minha colocação não é em defesa da Enel, nem reconhecendo se ela é boa ou ruim. É muito interessante que ela deixou de ser boa só agora. É muito interessante que só agora esta casa que aprovou está vendo isso. Eu não estou fazendo defesa da Enel. Eu estou apenas dizendo que tudo isso, e para isso, se abriu uma CPI. Para tudo isso, por isso, se abriu a CPI, deputado Álvaro. Eu não estou aqui com procuração da Enel, eu não estou aqui contra a população, eu não recebi nada da Enel. Me concede uma parte? E nem votei neste projeto original. O que eu acho é que esta casa que autorizou a abertura de uma CPI, que está em andamento, essa mesma casa que abriu a CPI para discutir todas as questões da Enel, que eu concordo, ela quer revogar uma lei esparsa, uma lei sozinha, sendo que esse estudo e essa conclusão vem no relatório da CPI. E mais, por trás disso, há ações que serão impetradas de empresas contra a Enel, ações milionárias que já estão sendo estudadas para que algum escritório possa assumir estas ações. Eu acho que nós temos que ter cautela. Esse tema não é qualquer lei que está se revogando. Vai trazer consequências para o contribuinte que vai pagar mais, para as indústrias que vão pagar mais, vai judicializar, não vão conseguir tirar a Enel agora do Estado e as empresas vão continuar a não vindo mais para cá. Uma parte, senhor colega. Deputada Leda, acredito e tenho a convicção de quem está sendo o maior prejudicado com essa empresa Enel é o consumidor. Vai continuar. O consumidor já está pagando uma conta exorbitante de energia elétrica. O consumidor está sendo humilhado por essa empresa. E uma coisa, deputada, é a CPI. Outra coisa é a revogação do incentivo fiscal. A CPI que foi instalada visa o quê? Apurar a responsabilidade civil, penal e enviando para os órgãos competentes para que eles possam ajuizar as ações cabíveis. Aqui nós estamos o quê? Propondo, e nós estamos no projeto para revogar o incentivo que foi concedido à Enel, esses incentivos aqui que têm as suas condições, que se a Enel não está atendendo às condições, o crédito, o incentivo tem que ser revogado. O consumidor já está sendo humilhado, deputada, o consumidor está sendo humilhado já por essa empresa. Então não é questão do Estado, do governador, não. A senhora está vendo uma situação de que, porque o Estado quer revogar. Não, está aí na cara que a Enel está prejudicando o consumidor. Então, não temos outra saída a não ser revogar sim esses incentivos, esses créditos outorgados, esses créditos fiscais em favor da empresa, para que ela possa sim, né, estar melhorando a qualidade dos serviços prestados. Agora, se ela vai ser réu em várias ações judiciais, é problema da empresa. Ela tem muito dinheiro, ela pode muito bem arcar aí com essas futuras ações nas quais ela será condenada
Então, a empresa sim merece a revogação de todos esses incentivos fiscais para que ela possa, essa empresa e todos os dirigentes, tomar vergonha na cara de que o consumidor está sendo humilhado. Deputado, meu colega Humberto, eu concordo em gênero, número e grau do prejuízo do consumidor, que vai ser duplicado. Porque a empresa não vai, a conta vai sobrar para as indústrias e para o consumidor, porque nós não estamos tendo cautela nesta casa. Então, o meu voto não é em defesa da Enel, o meu voto é em defesa da cautela, é em defesa de uma CPI que todo mundo, inclusive eu, assinei para que fosse aberta nesta casa. E essa pressa, esse atropelo, é que eu não estou compreendendo só nessa legislação que é da Enel. Então, senhor presidente desta comissão, a minha posição não é contra o consumidor. A minha posição é em favor da cautela, sendo que esta casa tem uma CPI em andamento. E que esta decisão não vai tirar a Enel da prestação de serviço do Estado em energia elétrica. Portanto, continuará pagando o preço o consumidor, as indústrias e as outras que não virão, porque o assunto será judicializado. Continuo pedindo aos meus pares um voto de confiança no meu parecer pela rejeição da revogação. Obrigado, senhor presidente. Presidente, discutir a matéria. Continue a discussão. Deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, apenas para fazer a justificativa do meu voto, eu respeito muito a iniciativa. Sendo bem objetivo, então, presidente, eu vim aqui e fui eleito para defender o povo goiano, não para defender a Enel. Então, dessa maneira, eu tenho muita clareza em saber e compreender que, de acordo com o que tem previsão no regimento da Assembleia, o objeto da CPI é um, nós estamos falando de outro. Se o pequenininho, qualquer pequeno empreendedor, monta um pequeno negócio, assina um compromisso com o poder público de ter uma vaga no estacionamento, e se esse pequenininho não tem a vaga no estacionamento, ele é multado, atuado, não é fiscalizado, perde até o direito de poder funcionar a sua loja. O que nós temos que observar, senhor presidente, é tratamento igual. Quando se assina-se um contrato de compromisso em qualquer processo de concessão, permissão, etc., as empresas têm compromisso de ter contrapartida em serviço. E o que nós estamos fazendo e observando até agora, deputado Henrique Aurantes, é que a cautela da Enel é a cautela da irresponsabilidade, de não responder ao cidadão goiano, ao produtor rural goiano, ao empresário goiano, com a cautela devida de prudência que deveria ter uma empresa responsável pela fiscalização de energia, fornecimento de energia. Dessa forma, o que nós estamos observando aqui, senhor presidente, é justamente cobrar respostas. E o nosso papel aqui é esse, cobrar respostas daquela empresa que merece dar oportunidade de fornecimento de energia. Nós temos visto empresas fecharem, pessoas perderem o emprego, produtor rural perder a sua produção em vários cantos da cidade. Tivemos essa semana em Rio Verde, quantos relatos de produtores rurais tiveram nesse sentido. Então, dessa maneira aqui, a prudência e a cautela é um passo que a CPI vai ser aqui para fiscalizar em prazo certo determinado, como prevê o regimento. Mas concedo daqui, bem breve, uma parte do deputado Henrique, porque tem meu respeito, é o presidente da CPI, inclusive. Colegas, o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito, qual o deputado Gomide, que é membro, estava hoje cedo, nós estávamos reunidos na CPI, o alvo da CPI é investigar o contrato, o fato do não cumprimento dos termos contratuais da privatização da Enel. Ou seja, se ela tem que investir, quanto e aonde, como. E também a questão da federalização, quando virou de CELG para a Enel, que foi, no caso, os dois requerimentos foram juntados. Então, o requerimento da CPI que eu havia apresentado virou alvo também concomitante com o da CPI que foi apresentada pelo deputado Alisson. Logo, acredito que não choque interesse, porque são assuntos distintos, e essa questão desse incentivo fiscal foi autorizado por este parlamento num passado de 3 anos aproximados, e pode ser revisto. Então, só para poder especificar que o alvo da CPI é avaliar os termos contratuais, se eles estão ou não correspondendo e atendendo ao Estado de Goiás. Encerrada a discussão, eu coloco em votação
Deputados concordarem com o parecer do deputado Álvaro Guimarães, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Álvaro Guimarães, com o voto contrário da deputada Leda Borges. Mais alguém? Que conste em ata, deputada Leda Borges. Vossa Excelência, Presidente, deputado. questão de ordem. Devolver 3 processos devidamente relatados. Obrigado, deputado Major. Deputado Charles Bento. Quero que devolver 5 processos devidamente relatados, onde indica os futuros conselheiros estaduais de educação. Esses mesmos serão sabatinados terça-feira que vem, todos foram convidados. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Senhores, processo 1189, deputado Rafael Gouveia, dispõe sobre a criação do passe livre desempregado a ser utilizado no âmbito do Estado de Goiás. Esse processo relatado pelo deputado Vinícius Cerqueira, pela aprovação, coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, faltando só 2 minutos agora para as 3 horas. Por decurso de prazo, nós vamos encerrar a presente sessão, agradecendo a presença de todos, deputados e assessoria. Está encerrada a presente sessão.